Olá pessoal, meu nome é Antônio, sou acadêmico de medicina do quinto semestre da UES, certo? E aí vamos falar nessa aula sobre célula nervosa e transmissão sináptica, certo? Então vamos começar aqui. Aqui um breve sumário que a gente vai ver nessa aula, certo? Mas vamos começar aqui. Bom, primeiramente é interessante a gente revisar a estrutura básica de um neurônio. A gente sabe que o neurônio ele tem três constituintes básicos, né? A gente tem os dendritos, que são esses prolongamentos que vão receber, né, informações que vão provir de outras regiões, de outros neurônios, axônios, enfim. O corpo celular, também chamado de soma, ele vai ser responsável pelo processamento aí dessas mensagens que vão chegar, da produção de vários constituintes proteicos e tudo mais, certo? E aí eu tenho o axônio, né, que vai ser responsável pela propagação, pela difusão de um sinal, né? Esse axônio ele é revestido pela bainha de mielina, que é um componente lipídico, né, que vai ser responsável por promover um mecanismo de isolamento elétrico e que vai dar aquela condição saltatória, né, do impulso nervoso. Essa condição saltatória, ela favorece um aumento na velocidade de propagação, que é muito importante aí no nosso sistema nervoso central. Importante destacar que o alvo da nossa aula, né, que são as sinapses, elas vão ser comunicações que classicamente a gente fala que são axodendríticas, ou seja, entre um axônio e um dendrito, só que nem sempre é assim. Você pode ter uma axossomática entre um axônio e o corpo celular, propriamente dito, né? Então, pode ser de vários tipos, certo? Axoaxônica, inclusive, né? Então, varia bastante, não é somente aquele tipo clássico que a gente vê. Classificação dos neurônios. A gente tem o neurônio multipolar, que é aquele que possui vários dendritos e axônios ramificados, como é o exemplo do neurônio motor, que está presente em nossas vias motoras, certo? O neurônio pseudonipolar, que é aquele que tem um formatozinho de como se fosse um T, ele tem o prolongamento axônico dele, enrola assim para formar o corpo celular e depois o prolongamento de volta, certo? Que vai possuir o corpo celular localizado lateralmente em um único processo longo, o axônio, né? E aí vai formar esse neurônio sensorial, né? Que vai compor nossas vias sensoriais que chegam ali pela região posterior da nossa medula, pela região dorsal. E o neurônio bipolar, né? Que é um neurônio que não é tão presente assim, mas está presente em algumas regiões, certo? Do nosso sistema nervoso, né? Vai possuir apenas um axônio e um dendrite estendendo-se do corpo celular. Está presente nas células da retina, que são as células on e células off, que vocês vão ver lá na neurofisiologia da visão. E as células olfatórias, né? Que são até interessantes porque elas têm um componente, né? Uma capacidade de multiplicação bem interessante, certo? E ímpar dentro do nosso sistema nervoso. Bom, tipos de neurônios aqui, o neurônio motor, neurônio piramidal, células de Purkinje, certo? Os bipolares, que é aquele que eu comentei, o pseudonipolar, e tem um outro tipo aqui que é interessante também, que são as células, que são os neurônios anaxônicos, são aqueles que não apresentam axônio, como é o caso aí das células amácrinas. As células amácrinas, elas estão presentes também lá na nossa visão, né? Estão relacionadas ao mecanismo de transdução sensorial e servem meio que para dosar o estímulo, né? Relacionado à visão, certo? Mas vocês vão ver isso na aula de neurofisiologia da visão. Bom, as células da glia, que são aquelas células que dão suporte aos neurônios, né? Então eu vou ter as células ependimárias, né? As células ependimárias elas vão compor a parede dos ventrículos, né? Por onde circula o líquor. E inclusive algumas literaturas descrevem essas células ependimárias como neuroepitélio, né? E que vão ter papel também na secreção e formação do líquor, certo? Bom, os astrócitos são as principais células da glia, no sentido de que eles desempenham mais funções. Está relacionado à nutrição, ao suporte, à regulação dos metabólitos e constituintes que vão circular ali, né, que vão chegar no neurônio, porque eles vão compor a barreira hematoencefálica, né, que vai servir para realizar essa regulação das substâncias que entram e que saem, né. Além disso, os astrócitos têm um papel muito importante aí no mecanismo de regeneração após uma lesão, que é o mecanismo de gliose, que pode ser presente. Eu tenho a micróglia. A micróglia ela é o representante do sistema fagocitário mononuclear aqui dentro do sistema nervoso central, certo? Então ela está relacionada ao mecanismo de fagocitose, assim como, por exemplo, os macrófagos, as células de Kupffer lá no fígado e por aí vai, certo? No mecanismo de mielinização, eu tenho os oligodendrócitos e as células de Schwann. O oligodendrócito ele vai fazer isso a nível do sistema nervoso central e a célula de Schwann a nível do sistema nervoso periférico, certo? Uma coisa funcional, né, que diferencia os dois é que os oligodendrócitos eles vão promover uma mielinização de vários axônios de vários neurônios, enquanto que as células de Schwann vão fazer a mielinização de um único axônio, um axônio específico, né, de um neurônio. Bom, e aí o conceito e a classificação das sinapses, né? Esse conceito aqui está presente no Berne, né?
que diz que a sinapse é uma transmissão, né, é o principal processo, né, pelo qual sinais elétricos são transferidos entre as células do sistema nervoso ou entre neurônios e células musculares e receptores sensoriais. Nesse sistema nervoso, a transmissão sináptica geralmente é concebida como uma interação entre dois neurônios que se dá ponto a ponto em junções especializadas chamadas sinapses, né? Existem dois tipos de sinapses, as quais, em linhas gerais, são caracterizadas por: eu tenho sinapse elétrica e a química. A sinapse elétrica é aquela clássica que a gente geralmente vai falar do sistema nervoso, né? Enquanto que a elétrica ela não é tão presente assim, né, no sistema nervoso, mas é interessante a gente falar sobre ela, né? Ela vai ocorrer através de junções comunicantes, aquelas junções tipo gap, que vão permitir a passagem de íons, cátions, né, para permitir que várias células promovam um mecanismo de despolarização ao mesmo tempo, certo? E que não existe um certo delay entre essas despolarizações. É um mecanismo rápido e bidirecional, né? A química ela é uma forma clássica, né, aquela forma que a gente vê, né? Ela é lenta e ela é unidirecional, certo? Bom, a nível de sinapse elétrica, né, a gente tem os hemicanais, chamados de connexons, que você vai ter um hemicanal a cada membrana aqui, né? E aí você tem a junção de dois hemicanais, dois connexons, né? E vão formar essa ponte, né, para a passagem de íons, né, de cátions e tudo mais, certo? Bom, na sinapse química o mecanismo já é um pouco diferente. O que é que acontece? Primeiro, tu tem que ter um potencial de ação, que foi disparado aqui. Potencial de ação é aquele mecanismo de perturbação elétrica, onde tu tem um aumento do potencial elétrico e aí, consequentemente, uma mudança na conformação ali da estrutura elétrica da membrana, né? E aí, existem alguns canais aqui que são canais de cálcio voltagem dependentes na membrana. Ou seja, uma vez que você tem uma mudança no potencial elétrico, que o potencial elétrico aumenta, eles vão ser sensibilizados e aí eles vão abrir, né? Quando eles abrem, eles permitem a passagem do cálcio. Por quê? O cálcio ele tem uma vontade de entrar na célula mesmo, porque ele tem um gradiente elétrico e um gradiente químico. Lembrando que o gradiente químico é o gradiente de concentração, né? E o gradiente elétrico é justamente meio que esse campo elétrico que vai ser formado, né? Essa força elétrica que vai impulsionar o cálcio a entrar, certo? Uma vez que ele entra, ele vai ser cofator para um mecanismo importante que é a fusão vesicular, ou seja, a fusão da vesícula contendo neurotransmissores com a membrana pré-sináptica, que vai liberar esses neurotransmissores aqui na fenda sináptica, certo? Esse mecanismo ele é mediado por um complexo de proteínas chamado de complexo Snare, né? E aí o cálcio ele vai ser um cofator desse mecanismo, né? Se atrelando aí a algumas proteínas como a sinaptobrevina, sinaptogamina, que vão permitir a liberação desse neurotransmissor aqui na fenda sináptica e chegando, né, ao receptor e se ligando, certo? Então, só para recapitular o mecanismo, como é que acontece. Primeiro, você tem que ter um potencial de ação que vai chegar no terminal axonal, né? Uma vez que ele chega nessa região, ele vai sensibilizar canais de cálcio voltagem dependentes. O cálcio, tendo em vista que tem um gradiente elétrico e químico, um gradiente eletroquímico, ele vai entrar e ele vai ser cofator por um mecanismo. Qual é esse mecanismo? A fusão vesicular, a fusão da vesícula contendo neurotransmissores com a membrana pré-sináptica. E aí, esses neurotransmissores vão ser liberados na fenda sináptica e vão se ligar ao receptor, certo? Bom, complexo Snare aqui, que são essas proteínas, vão fazer a junção da vesícula com a membrana pré-sináptica e aí vão promover esse mecanismo de exocitose para liberar os neurotransmissores. Inclusive, é interessante comentar sobre esse complexo Snare, por quê? Porque ele está diretamente relacionado com o mecanismo fisiopatológico da toxina botulínica, né? Aquela mesma secretada pela Clostridium botulinum, né? Que está presente no Botox e tudo mais, que gera o botulismo, né? Então, o que acontece? Essa toxina, ela chega e ela inibe esse complexo Snare. Se ela inibe o complexo Snare, ela impede a fusão vesicular e aí, consequentemente, a liberação dos neurotransmissores, né? Se eles não são liberados, não tem comunicação, certo? Então vai prejudicar em uma série de níveis, né? Bom, outro conceito que é importante é o conceito de PEPs e PIPs, né? Ou seja, potenciais excitatórios pós-sinápticos e potenciais inibitórios pós-sinápticos. É importante destacar que existe, né, que as comunicações elas nem sempre ocorrem da maneira clássica, né, que a gente vê, que é aquela comunicação de um neurônio se comunica com outro neurônio. Nem sempre é assim. Muitas vezes um neurônio, quando ele vai disparar uma mensagem, ele recebe uma comunicação de 4, de 5, de 1000 neurônios, certo? E aí ele vai fazer um mecanismo de deflagrar ou de inibir o potencial de ação de acordo com a soma desses potenciais que são primeiramente liberados para ele. Então, por exemplo, nesse
neurônio central aqui. A gente tem 3 potenciais excitatórios que vão querer promover a despolarização e a gente tem um potencial inibitório que quer promover a hiperpolarização. E aí a soma que é feita nesse segmento inicial aqui, esse cone de implantação aqui que vai formar o axônio, né? Ele vai somar, né? E aí ver, vai despolarizar ou vai hiperpolarizar? Nesse caso aqui, eu tenho mais neurônios promovendo PEPs, então, portanto, o potencial de ação ele vai se propagar, ele vai promover uma despolarização, certo? Se tivesse uma prevalência de PIPs, iria promover uma hiperpolarização e aí o sinal seria inibido. Bom, agora vamos adentrar na parte sobre os tipos de neurotransmissores, né? Primeiro neurotransmissor que eu queria comentar é a acetilcolina, que tem um papel muito importante aí na contração muscular e também tem um papel muito grande aí em várias coisas do nosso corpo, né? Como, por exemplo, o mecanismo cognitivo, né? A acetilcolina, inclusive, ela está diretamente relacionada com o mecanismo fisiopatológico do Alzheimer, né? Inclusive sendo um alvo farmacológico do tratamento sintomático, certo? Então, a acetilcolina, ela vai ter um receptor específico, por exemplo, aí, a nível de junção neuromuscular, né? Que é o receptor de acetilcolina tipo ionotrópico, né? O que é um receptor ionotrópico? É um receptor que você tem um canal acoplado, um canal de íons acoplado. Então, uma vez que o neurotransmissor chega e se liga ao receptor, esse receptor está acoplado a um canal e ele vai promover a abertura desse canal. O canal vai se abrir e aí íons vão entrar, né? Esses íons que vão entrar vão despolarizar ou mudar o potencial elétrico da membrana, né? Geralmente é o sódio porque ele tem um potencial de difusão muito rápido, certo? Então, esse aqui é o receptor colinérgico. Quimicamente, ele é composto de 5 subunidades, né? 2 subunidades alfa, né? Alfa 1 e alfa 2, que é onde a acetilcolina chega e se liga, né? Nessas subunidades alfa. E eu tenho outras 3 subunidades, subunidade beta, gama e delta, certo? É importante destacar que os neurotransmissores não é interessante que eles fiquem direto ligados no receptor. Se eles ficassem direto ligados, ia gerar um problema. Por exemplo, a própria acetilcolina, se ela ficasse ligada direto ao músculo, o que iria acontecer? Né? Direto na junção neuromuscular, iria gerar um quadro de rigidez, né? Uma dificuldade de realizar o movimento, porque você ficaria todo duro, né? Com um rigor muito grande, certo? Então, é interessante que ele não fique, né, sempre ligado. Então, para isso, surge um mecanismo de reciclagem, né? De reciclagem do neurotransmissor, da acetilcolina. Então, por exemplo, a acetilcolina que tiver em excesso, ela vai ser clivada por essa enzima, que é a acetilcolinesterase, que vai quebrar a acetilcolina em 2 grupos, né? O grupo acetil e a colina. A colina ela é reabsorvida, né, pela membrana pré-sináptica através de um cotransportador com sódio, né? Um cotransportador SYMPORT, né? Ou seja, os 2 constituintes, tanto a colina quanto o sódio, estão querendo ir para dentro, né? Por isso que é SYMPORT, né? E aí depois a colina ela é incorporada de novo a um grupo acetil. Lembrando que esse grupo acetil ele pode provir, por exemplo, da acetilcoenzima A, né? Que é aquele constituinte lá do nosso ciclo de Krebs, né? Da respiração celular e tudo mais. E aí o mecanismo reinicia de novo, né? Então isso está sempre acontecendo justamente para prevenir esse mecanismo de ou de rigidez ou de fraqueza, né? Ou de acetilcolina se ligar demais ou de se ligar de menos, né? Existe uma condição interessante que é a miastenia gravis, né? A miastenia gravis é uma condição gerada pela destruição autoimune de receptores colinérgicos pós-sinápticos. Ou seja, você vai ter uma resposta imune, muitas vezes mediada por linfócitos T, que vão chegar e vão atacar esse receptor colinérgico, destruindo boa parte desses receptores. Então, se tu tiver menos receptor, tu vai ter menos acetilcolina chegando e se ligando, e aí, consequentemente, tu vai ter um quadro de fraqueza, né? Inclusive, na miastenia gravis, tu vai ter o que a gente chama de pitose bilateral, que é o rebaixamento da pálpebra dos 2 lados, né, dos 2 olhos, certo? E uma progressão muito grande, uma fraqueza muito grande, que pode progredir até mesmo em casos mais graves, né, com uma depressão respiratória, porque tu pode acabar cometendo os músculos respiratórios, né, por conta dessa fraqueza muscular. Bom, outro grupo que a gente tem são as aminas biogênicas, né? Onde a gente tem as catecolaminas, a serotonina e a histamina. As catecolaminas que a gente tem são a epinefrina, norepinefrina e dopamina, né? Todas essas vão ter como origem o grupo catecol, na verdade, né? Que é esse grupo aqui com anelbenzeno e 2 hidroxilas, né? Eles têm como base o aminoácido tirosina, certo? E aí eles vão formar esses constituintes, dopamina, noradrenalina e adrenalina, certo? A noradrenalina e a adrenalina, elas têm uma diferença química, primeiro, né? Porque a adrenalina ela tem um grupo metil que a noradrenalina não tem, mas funcionalmente falando,
a gente pode dizer que a adrenalina ela tem mais uma função hormonal, né? Ela tem uma característica química mais hormonal, ok? Porque ela é secretada lá pelas nossas glândulas adrenais, né, suprarrenais, principalmente por elas, né? E a noradrenalina ela teria uma função um pouco mais relacionada a um mecanismo de sinapse mesmo, de neurotransmissor, certo? Não que a adrenalina não faça isso, mas a noradrenalina acaba fazendo um pouco mais, certo? Aqui só um exemplo aqui de regiões aqui do nosso SNC que vão estar, em que esses neurotransmissores vão estar presentes, né? A dopamina, por exemplo, lá no nosso mesencéfalo, vai estar relacionada à substância negra, né? Que vai estar diretamente relacionada aos núcleos da base, ao mecanismo de afinamento, digamos assim, dos movimentos, né? De precisão, certo? A serotonina é um neurotransmissor inibitório que está presente nos nossos núcleos da RAF, né? Está relacionado ao mecanismo do nosso ciclo sono e vigília também, assim como a norepinefrina, liberada pelo nosso locus coeruleus, né? E por aí vai. Bom, lembrando que, assim como a acetilcolina, essas aminas biogênicas também conseguem ser recicladas, né? E aí, alguns enzimas que vão reciclá-los, a gente vai ter a MAO, né, que é a monoaminoxidase, que faz esse mecanismo de converter norepinefrina e epinefrina nesse constituinte aqui, que é o dihidroxi, o ácido dihidroximandélico, né? E aí, posteriormente, com o uso da COMT, né, que é a catecol ou metiltransferase, que é outra enzima importante, elas podem ser convertidas no VMA, que é esse ácido vanililmandélico, certo? Então, todo esse mecanismo, esses constituintes, eles conseguem ser reciclados através dessas enzimas, por exemplo, né? Inclusive são alvos farmacológicos, né? Inibidores da MAO, inibidores da COMT, né? E por aí vai. Bom, outros que a gente tem são os aminoácidos, a gente vai ter o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do nosso SNC. Inclusive, ele está muito atrelado ao mecanismo da memória, da aprendizagem, certo? Ele vai estar presente, por exemplo, no nosso hipocampo, né? O GABA, que é um neurotransmissor inibitório, o principal neurotransmissor inibitório do SNC. Né? Eu tenho a glicina, que é um neurotransmissor inibitório muito importante, mas ele é mais específico para a medula, né? Então, cuidado para não confundir. Quando fala-se de medula, a gente fala de neurotransmissor a glicina. E eu tenho o aspartato, que é um dos neurotransmissores excitatórios aí do nosso SNC, né? Quando a gente fala de glutamato, a gente tem que falar de dois tipos de receptores, receptor AMPA e receptor NMDA. Qual a diferença entre eles? Receptor AMPA, ele é mais permeável a sódio e a potássio, enquanto que o receptor NMDA, ele é permeável também a cálcio. E isso muda tudo, porque o cálcio, ele é cofator de uma série de procedimentos na nossa célula. E por conta disso, esse receptor NMDA, por ser permeável ao cálcio, ele vai ter um papel muito importante no aprendizado, na consolidação das memórias, né? Tanto que o glutamato é o principal neurotransmissor envolvido com a consolidação das memórias, né? Com a aprendizagem e tudo mais. Porque o cálcio ele vai deflagrar uma série de mecanismos, uma série de reações químicas que vai potencializar sinapses, né? Fazendo com que mais comunicações sejam fortalecidas e aí, eventualmente, por exemplo, a nível de hipocampo, aquelas memórias, aquelas sinapses sejam mais consolidadas, sejam mais fortalecidas. Bom, eu tenho o GABA também, que é aquele neurotransmissor inibitório, e eu tenho os receptores. Eu tenho dois tipos, o GABA-A e o GABA-B, né? O GABA-A, ele é ionotrópico, né? Ele vai permitir a abertura desse canal para cloreto, e quando entra cloreto na célula, promove o mecanismo de hiperpolarização, certo? Hiperpolarização vai inibir o potencial excitatório, vai inibir o potencial de ação, certo? Então deixa a célula mais lenta nesse sentido, né? Do mesmo jeito eu tenho também o GABA-B, né? O GABA-B ele é um mecanismo um pouco mais diferente, porque ele vai envolver um mecanismo metabotrópico, inclusive acoplado aqui à proteína G, né? Com as subunidades alfa, beta e gama, né? Mas esse é um detalhe da biologia celular, certo? Inclusive, é importante aqui destacar porque o mecanismo fisiopatogênico do tétano envolve a inibição da liberação de neurotransmissores como GABA. Então, se tu tem menos neurotransmissores inibitórios, tu tem um mecanismo mais excitatório prevalente, certo? É por isso que o tétano gera aquele quadro, né, de rigidez, né, e tudo mais, certo? Porque tu tem menos neurotransmissores inibitórios presentes, por exemplo, certo? E uma série de outros mecanismos, né, que vão ser gerados. Bom, outros neurotransmissores que a gente tem os peptídeos opioides, como as encefalinas, endorfinas e dinorfinas, que estão relacionados principalmente à diminuição, digamos assim, do carreamento da dor, né? Por exemplo, a substância P, que é outro neurotransmissor importante, está relacionada ao carreamento da dor, ou seja, a fazer com que a dor, por exemplo, a nível de medula, ela seja carreada.
ela seja transportada. E já esses peptídeos aqui, eles vão promover a inibição desse carreamento, certo? Eu tenho também os neurotransmissores gasosos, o NO e o monóxido de carbono, né? Esses neurotransmissores, eles vão promover o quê? Eles vão fazer uma difusão rápida pela membrana, porque eles são apolares, certo? E aí, chegando na célula, eles vão promover a conversão do GTP, né, que é uma molécula em GMP cíclico, que é uma molécula assim, que ativa uma série de canais, e esses canais vão promover um relaxamento rápido da célula muscular lisa, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui estão minhas referências e muito obrigado.